Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, esse daqui é o outro Musicalize, o último de 2022. Ano espetacular, tanto para a música quanto aqui para o próprio canal, tá? Meu Deus do céu, que ano, cara, que ano pra música, olha, absurdo, sem palavras, mano, foi muito descomunal e eu creio que 2023 vai ser melhor ainda, eu já tenho falado isso há algum tempo ainda, não sei se é exatamente lançamento de álbum, porque esse aqui foi realmente, assim, icônico, histórico, maluquice, porém, questão de show aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que vai ser, assim, meu irmão, olha, suem pra arrumar dinheiro, ainda mais com o preço das coisas aí do jeito que tá. E, inclusive, falando sobre isso, esse é o tema desse videozinho aqui. Começando a série de vídeos melhores de 2022. Então, na primeira semana de 2023, vocês vão ter lá os melhores álbuns e as melhores músicas, na minha modesta opinião, de porra nenhuma, de 2022. E aqui eu vou dar os meus 10 shows favoritos. Talvez o ano que eu mais vi show, talvez o ano que eu mais fui festival, assim, muita coisa. Não vai entrar aqui na lista porque eu acabei também não conseguindo ir ver. Por mais que eu vi muita coisa, mas eu não consegui Notfest, não consegui ver nenhum show paralelo ali que teve do Notfest, né? Infelizmente, né? Era uma das coisas que eu mais queria ver no ano. Não consegui no 21 Pilots também, que teve The Killers. Então, né? Porque também grana também é curta, né, gente? Não dá pra fazer tudo e mesmo assim, cara, consegui fazer coisa demais esse ano, pelo amor de Deus. E antes de a gente entrar no videozinho, que vai ser o tema aqui desse último Musicalize 2022, quero avisar pra vocês que começamos a partir desse vídeo uma nova era no Musicalize, uma nova etapa no canal, como vários outros canais fazem por aí, né? E a ideia é que eu cada vez mais dedique tempo ao Musicalize. No caso, como a gente ainda não sabe ainda como vai ser os apoios, né? No caso de Catarse, Apoia-se, pra onde que vai isso, né? E qual seriam os benefícios de cada um, a gente tá estipulando especificamente ainda. A primeira coisa que a gente vai fazer é o Pix aqui do Musicalize. Assim, se você gosta do nosso conteúdo, você gosta das coisas que a gente apresenta aqui no canal, você gosta do nosso trabalho, você quer dar uma forcinha de alguma coisa que seja 50 centavos, R$1, 5, qualquer valor é super ajuda pra cacete aqui para o Musicalize. No primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo vai estar lá o Pix do Musicalize. Vambora então para o nosso videozinho aqui de melhores shows de 2022. Eu vou começar com o número 10, obviamente, que no caso eu vi 2 shows. E os 2 shows, de certa forma, da banda estão aqui. Eu estou falando de Alex on Fire. O primeiro show que eu vi pós-pandemia foi o show que eles fizeram na áudio. Foi o primeiro show, inclusive, que eu vi numa casa de show aqui em São Paulo. Sempre vi em festival, em local grande, né? Tipo o Lollapalooza da vida. Então foi o primeiro que eu vi no local menor. Maravilhoso, assim, tipo, puta experiência, amei pra cacete. Como foi o primeiro show que eu vi pós-pandemia, assim, cara, o contato com as pessoas, uma banda tão enérgica ao vivo, onde cada membro, assim, é tão particular, o jeito que eles se movimentam, uma banda tão furiosa, sabe? E os caras, assim, depois de tanto tempo meio que inativos, né? Eu fiquei realmente muito surpreso. Era uma banda que eu já gostava, mas eu não esperava que eu fosse ficar tão inflamado vendo um show assim. E olha que foi um show que eu nem consegui muito pra roda e tudo, que tava muito cheio. E eu tava realmente me reabituando a um pouco ir pra show. E foi o primeiro show que eu vi que o minha, hoje em dia, namorada, né? Porque a gente não estava namorando ainda, é a banda favorita da vida dela. Então, tipo assim, pra mim foi uma experiência também muito mais maneira por causa disso. E outro show que eu estava falando deles, é o do Lollapalooza. Porque a gente meio que cortou pra ver o show do Miley Cyrus. A gente tava numa energia tão alta no Alex on Fire, que foi o último show do palco alternativo daquele dia, sabe? E a gente tava muito na pilha por causa do outro show que a gente tinha visto. E as 5 músicas que a gente viu iniciais ali, foi uma das coisas acho que mais explosivas que eu vi num show no Lollapalooza até hoje. Absurdo, maluquice. O jeito que o vocalista, ele foi entrando no palco, declamando, gritando, fora Bolsonaro, e a banda começar os acordes da música e a porradaria lambendo, e todo mundo tinha um tipo papo de 2.000, 3.000 pessoas, sei lá, mas todo mundo muito, assim, numa união que poucas vezes eu vi num show do Lollapalooza. Talvez um outro show que eu vi também no Lollapalooza teve isso aqui, nessa lista, mais pra frente eu falo. Então por isso Alex on Fire é meu 10º lugar. 9º lugar, Gorillaz, uma das bandas que eu mais queria ver na minha vida ao vivo, uma das minhas bandas favoritas, eu falo direto aqui no canal. Gorillaz é uma banda que tem uma importância pra mim em
aprender a gostar de música, aprender a conhecer outros gêneros, abranger, sabe, minha cabeça musicalmente, assim, absurdo. Damon Albarn é um monstro ao vivo, assim, tipo, inacreditável, tanto que eu tô torcendo demais pra que o Blur venha no Primavera do ano que vem, uma das atrações do Primavera lá de Barcelona, né? Músicas como Clint Eastwood, como Feel Good Inc. Até hoje, músicas que... se eu tiver que fazer lista de melhores que eu ouvi na minha vida, minhas favoritas, sabe? Músicas que me remetem a épocas que são muito especiais pra mim, eu vou colocar essas músicas, sabe? E, cara, a banda em si, não é só o Damon Albarn, mas a banda em si, do mesmo jeito que eu falei do Alex on Fire, mas a interação entre eles, todos eles têm muita personalidade. O Damon Albarn, não sou só eu, sou o cara mais famoso, mas não sou só o show. E ele indo, interagindo com o público e tudo. E muitas músicas, porque o Gorillaz não é uma banda com hits absurdos. Tem muitos muito famosos, como esse que eu já citei. Mas tem outras músicas que são muitos para os fãs do Gorillaz, sabe? E ele conseguia entender esses momentos e trocar com o público, fazer com que todo mundo ficasse muito conectado, sabe? E óbvio, a interação dos personagens ali com a galera. Os telões são extremamente, assim, imaginativos e ao mesmo tempo divertidos, sabe? Como eu esperaria num show do Gorillaz, assim, impecável mesmo. 8º lugar, o Idols. Fez o meu domingo do Lollapalooza, ainda mais num dia tão, de certa forma, emoções conflitantes. Foo Fighters não tocando lá, a perda do Taylor. Eu acabei não vendo o que talvez poderia ser até um dos shows pra mim do ano mesmo, que foi a puta homenagem que eles fizeram pro Taylor. Mas o Idols definitivamente foi uma coisa que eu não me arrependi desse Lollapalooza, assim. Foi um show que... Cara, olha, eu tava com muita expectativa já do outro Lollapalooza que teria, o Idols, o cancelado, né? E na época, inclusive, eles veriam como a grande banda de punk hardcore e por aí vai. Assim, que no caso, esse ano acabou ficando um pouco... O Idols acho que ficou um pouco de lado nesse primeiro instante quando foi anunciado o line-up por causa do Turnstile, né? O Turnstile acho que é tipo, a banda do momento nesse caso. Mas o Idols pra mim foi superior. O Idols fez um show assim... É o tipo de loucura, é o tipo de... êxtase que eles apresentam, é o tipo de piração. Poxa, a homenagem que eles faziam pro Taylor, porque eles foram no começo do Idols, pra quem não sabe, o Foo Fighters foi muito essencial, porque eles ganharam uma votação na Inglaterra, né, pra poder abrir os shows do Foo Fighters logo no começo de carreira, e isso ajudou muito a potencializar as pessoas a conhecerem o Idols, né, a gente não tinha lançado nem o primeiro álbum deles ainda. Eles têm uma relação muito forte com o Foo Fighters e com o Taylor, eles gostam muito do Taylor, então ficava o vocalista do Idols gritando Taylor, e ficava todo mundo gritando junto e tal, e volta e meia, palavras carinhosas da forma que o Idols faz, né, que é aquela grosseria, amorzinho que eles fazem, é do caralho. Mano, um dos guitarristas, cara de vestido no meio da galera, eu simplesmente fiquei ali embaixo dele, rodas assim, surtantes, assim, a quicação de show, assim, as pessoas... no final, em Nedelko, estavam tão felizes, assim, num dia que poderia ser muito triste pelo que aconteceu, sabe? Mas é isso, foi um expurgo coletivo esse show do Idols, na minha opinião, assim, um setlist também impecável, foda demais, assim, pelo amor de Deus. 7º lugar, esse aqui eu achei que talvez fosse ficar em algum momento ali, lá mais pra cima, nas cabeças, mas realmente os outros shows tiveram case a mais que me... Mas ainda assim, se não fosse num nível de ano... que todos os shows acima desse daqui, dos mais absurdos que eu vi na minha vida, sim, sem sacanagem, não estou falando, esse top 10 aqui, talvez tenha sido o melhor ano de top 10 que eu fiz de show até hoje, assim, de falar, cara, desses 10 shows, acho que todos eu vou lembrar muito até o final da minha vida, assim. O 7º lugar é Travis Scott, que é experiência, assim, fora da realidade que foi esse show do Travis Scott. Talvez o palco mais elaborado que eu já vi num show até hoje, não tem como. O Travis Scott começou numa torre, e essa torre subia e descia, que era o palco, e que eram como se fossem duas montanhas. E os lasers, coisa assim de primeiro mundo que eu nunca tinha visto no Brasil. Ele trouxe realmente um nível de produção assim que eu acredito que daqui pra frente o que a gente vai ver de produção nesse caso vai ser assim absurdo, loucura assim. Só por isso já seria digno de nota. Porém, o Travis Scott realmente, ele é o que as pessoas falavam ao vivo, assim. É metal, é rock, sabe? Gritos, a movimentação, sabe? Ele mesmo que tenha os famigerados, que muita gente não entende, não gosta às vezes, né? Playbacks, que o rap tem muito. Mas ele tá toda hora cantando, falando, interagindo. Você sente que ele está presente dentro das músicas. Até músicas que você tinha mashups acontecendo, mas era feito de uma forma tão harmônica
E foram tantas músicas e tantos momentos assim de tirar o fôlego do show que você basicamente não prestava atenção nisso, as coisas iam de uma forma muito fluida. E quando acabou, você fala assim, já 30 músicas, basicamente, foi por aí. O Travis Scott, ele foi incendiário, assim, como era de se esperar. O que será que foi maior do que o Travis Scott nesse sentido, né? Já que tantos elogios assim. Pra mim, foi o show que veio, inclusive, um pouco antes no Primavera Sound, no mesmo dia. Jessie Ware. Era um show que eu esperava. Não conhecia tanto assim da Jessie Ware, um pouco mais, obviamente, do último disco. Basicamente, o setlist do show. Mas, assim, nada me preparou pra o que realmente ela apresentou ali, assim. Esse é o nível que as pessoas têm que chegar. E no caso da Jessie Ware, de música dançante, sabe? Música de boate, música disco, qualquer nível. Porque é basicamente isso que o último disco dela faz. Eu fiquei embasbacado. E é um tipo de show que, pra mim, isso me pega muito. Qualquer disco, filme, quando você começa, tipo, pô, isso tá maneiro. Mas à medida que vai pegando, vai subindo, vai crescendo, vai ficando empolgado, vai ficando... Quando chega no final, eu estava basicamente chorando, assim. Fala assim, cara, eu vi aqui história. Eu vi aqui uma apresentação, assim, sem igual. Era aquela coisa que você fala assim, isso é poesia em forma de música pop. Era isso que eu vi no show da Jessie Ware. Chegamos ao top 5, quinto lugar. Olha, a partir, na verdade, desse top 5 foram todos shows que mexeram muito com meus brios. De, tipo, eu me emocionei muito nos shows, assim. Mas a Phoebe Bridgers, nesse show, com 2 álbuns, com esse pouco de carreira, inclusive, eu tenho muito orgulho de falar que essa linda, maravilhosa faz aniversário no mesmo dia que eu, tá? Ou seja, presente aqui no dia 17 de agosto, mas do mesmo jeito que eu falei da Jessie Ware, mas acho que ninguém esperava que o show da Phoebe Bridgers fosse tudo. Muita gente ainda meio, porra, queria ter visto um Lola, que ela cancelou e tudo, ela até fez uma piada isso em algum momento lá. Achei ela muito comunicativa, não esperava isso tudo dela também, ou seja, só pra ver o quanto que ela teve um momento que ela tentou falar uns negócios e ela meio que deu uma travada, assim, porque a reação das pessoas de Phoebe, eu te amo e tudo, ela não tem isso em outros lugares. As pessoas, acho que a troca do público também, o público tava muito disposto a ver ela, não imaginava isso, esse público tão... E foi uma coisa que me encantou muito no Primavera também, artistas digamos, mais nichados, mais alternas e que estavam muito bem representados pelo público, o público entregando demais ali, trocando muito, e os artistas que gostaram demais disso. E no caso, a Phoebe aqui, cara, olha, como frontwoman, como a sensibilidade para algumas coisas em determinadas canções, né, que ela precisa ser um pouco mais sutil nas coisas, nos momentos mais rasgados, como a última música, que é a No The End, que não tem como, pra mim é talvez a melhor música que ela fez até hoje, foi catarse absoluta, tudo foi entregue de uma forma tão vigorosa, de uma forma tão sensível, de uma forma tão bonita, sabe, meiga, tudo isso a gente viu ali. Foi um show mágico, foi um show realmente pra coroar e falar assim, a Phoebe Bridgers, ela está falando, eu vou ser uma das maiores cantoras pop, rock, alternativo de todos os tempos, daqui a algum tempo. Sabe? Quarto lugar, eu fico embasbacado como esse maluco ainda não foi chamado para um Rock in Rio. Eu tinha minhas dúvidas se no Pop Load, que foi onde que eu vi ele entregaria tanto quanto ele entregou no Lollapalooza da vida, que é um lugar muito maior. E eu acho que entregou talvez até mais, tá? E, de novo, assim, ele é o ápice do que o rock consegue hoje em dia fazer. E talvez do que todos os tempos o rock significa ser rock, sabe? No seu âmago, na sua síntese e tudo, que é o Jack White, assim. Perfeição do que você espera de um show de rock, assim, num nível destruidor, assim, pra caralho. O cara também não para, on fire a todo momento, a banda dele é escaralhante, os caras tocam muito, aquelas jam session, mas com finalidade, e que você vai vendo a coisa ficando cada vez mais porradaria acontecendo. Mano, assim, olha, setlist também daqueles de levar pra vida. O Jack White é um cara que é um pouco subestimado hoje em dia, assim, que o Jack White, ele consegue, mesmo que você conheça só a Seven Nation Army, sabe? O Jack White consegue fazer com que você fique, assim, deslumbrado com aquilo que você tá vendo, assim. De você sair efusivo e falando, puta que pariu, vi o melhor show da minha vida, assim, é esse nível. Só que o terceiro lugar também
foi assim, foi o primeiro show que eu vi desse artista, dessa banda, e fez jus a ser, já fiz até vídeo aqui no canal, a ser um dos melhores shows, talvez, da história do Rock in Rio, tá? Green Day, que foi o único dia que eu fui nesse ano, e Green Day é outro também. Se o Jack White é sinônimo do que é ser rock and roll, o Green Day é esse sinônimo, mas tipo assim, o que é a diversão num show de rock? É basicamente o que o Green Day apresentou aqui. Show antológico, sabe, de entrega em todos os sentidos, assim, tipo, cara, é um show de uma geração, ou de várias gerações, né, porque você tem a geração um pouco mais velha, que conhecia a banda a partir do Duke, a geração da minha geração, né, que conheceu essa segunda revivida que eles tiveram, né, segunda retomada, que foi na época do American Idiot, né, e acho que agora uma terceira geração, que deve ter ficado encantado com eles agora também, acoplando no show deles covers da melhor forma possível de clássicos do rock, sabe? Ele vai fazer aquilo pra mostrar assim, isso é ser rock, e ao estilo Green Day de ser. Você pensar que os caras 50 e poucos anos ali, tocando daquela forma, como se fossem garotos. Tem garoto que não tem aquela energia. O Green Day, ele entende do gingado de uma forma absurda, ele soube se reinventar e afunilando, né? Porque ele não é uma banda de punk, não é uma banda de pop punk, ele é uma banda de rock e que todos os subgêneros do rock representam. E tudo estava ali presente nesse show, que o que as pessoas lembram do Rock in Rio clássico, as pessoas que sempre esperam dos grandes shows do Rock in Rio, tudo estava presente nesse show do Green Day. Meu segundo lugar aqui da lista, o que será que seria melhor do que Jack White, do que Green Day, né? No nível de apresentar rock and roll absurdamente, um show. Não fala assim, o que significa ser um show? É você fazer mais com menos, sabe? Mas muito, muito mais com menos. Inclusive, talvez as duas primeiras posições tenham um pouco disso, assim. E o segundo lugar tem um pouco de associação com o que a Phil Bridges é. Porque é um artista que é muito novo ainda. Mas eu acho que ele já é um sinônimo de qualidade, eu acho que representa a música no estilo dele, ou talvez na sua totalidade, para o Brasil hoje em dia. Tim Bernardes. Primeiro show que ele fez aqui da tour dele, do seu disco mais recente, no Sesc, que eu vi aqui em São Paulo. Eu vi um show sentado, e ele tocando um violãozinho ali, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi num show até hoje. Como o Tim, ele consegue fazer reverberar a sua voz do violão, como ele entende acusticamente isso, até o jeito que ele faz isso nos álbuns, ele transpõe isso, sabe? O som dele é extremamente minimalista, mas é maximalista ao mesmo tempo. É muita loucura isso. Quem ouve entende o que eu tô falando. Ele faz isso no Discurso Eterno, ele faz isso nos seus discos solo. A carga que as letras dele, o jeito que ele interpreta elas, o som tava impecável. Ele penetrava na tua alma, assim. E uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto no show, que eu achei muito legal, ele basicamente ficou quase como fazendo um making-off do álbum. Ele ficava contando histórias, por que músicas foram construídas. E me tocou muito, assim, me tocou muito. Achei que a música além da música, o show além do show, sabe? De ser uma coisa realmente transcendental ali em vários momentos, assim, fora do comum, fora do comum. E meu primeiro lugar, que engloba tudo o que eu falei em todos esses artistas aqui. Mexeu com meus brios, um show que foi transcendental, por uso de telões principalmente, mas como que a música fazia isso. É um artista que ele, basicamente, ele é o ícone dentro do estilo dele, ele é o patamar dentro do estilo dele, sabe? Ele é referência dentro do que ele faz, ao mesmo tempo de ter uma vibe meio que intimista, mas dentro de um grande festival. Eu falo assim, caralho, mano, como esse cara conseguiu fazer isso? Como isso? E assim, ao mesmo tempo, músicas que, assim como no show próprio do Tim, como no show do Green Day, como um aspecto do show da Phoebe, do Jack White, momentos que músicas tocaram. Cada vez que eu ouvir essa música, eu vou lembrar do momento ao vivo. Só que basicamente o cara conseguiu fazer isso do começo ao final. Foi uma experiência, assim, que mudou minha vida, de verdade, assim. Eu gosto de música eletrônica, eu tenho muitas coisas que hoje em dia eu piro realmente com música eletrônica, mas a minha música eletrônica é uma coisa mais alterna, sabe? Não é aquela coisa mais EDM, sabe? Tem coisa até que eu gosto, acho legal pra caramba, mas a minha parada é mais fora do mainstream, assim. De certa forma, as músicas dele acho que teriam até uma vibe meio um pouco mainstream. Galera que gosta desse tipo de música, gostaria muito das músicas dele. Mas o Caribou, ele seria o tipo de coisa que eu falo assim, pô, quando eu vi no line-up do Lollapalooza, eu falei, cara, esse é o show que eu quero ver. Esse do Cartranada. O Cartranada, ele foi uma coisa mais, eu acho que DJ set mesmo. Talvez me decepcionado um pouco, porque eu queria ter visto um pouco mais de... Mas no local que ele tocou, que foi no palco eletrônico lá do próprio Lollapalooza, e o Caribou tocou no palco alternativo,
Então eu acho que dá um pouco de diferença nisso. Talvez se eu tivesse visto um show mais nesse aspecto do Caetano tivesse sido mais legal. Achei que foi um show, pra mim, um pouco disperso. Eu não gostei tanto, assim. Achei que as músicas estavam um pouco genéricas, talvez no geral também. E não, ali ele tava essa coisa de J7, então ele misturava muito as vibes das músicas que não eram dele e tal. Aqui não, Caribou tocou todas as músicas dele e uma banda tocando as músicas. Uma banda tocando muito. Você não via eles, você via eles só em contraluz. E isso refletido num telão e telões meio psicodélicos, projeções lindas de tirar teu fôlego, e a música que o Caribou apresenta, cara, olha, eu tô arrepiado só de lembrar. Can't Do Without Me. Eu não consigo não lembrar mais dessa música. Eu ouvi essa música, não relembrar aquele momento daquele show. Foi o show que no momento que eu vi eu falei, dificilmente algum show vai tirar esse primeiro lugar daqui. Porque o que eu tive aqui foi realmente uma coisa que... O show que eu vi do Kanye lá em 2011, que mudou minha percepção de rap. Cara, eu quero ver mais shows de rap, sabe? Eu quero ter mais esse tipo de experiência e cada vez mais gostando. E hoje é o meu gênero favorito. O Caribou fez isso comigo, pra mim, na música eletrônica. Eu deixe de ver algum show, dependendo do que tiver no Lollapalooza do próximo ano, pra poder ver um Jamie XX, pra ver o Fred Again, sabe? Porque são coisas que eu gosto, ouço com frequência hoje em dia. Isso aqui me ajudou muito. Esse é o tipo de show. Mudar a percepção, ter memórias inesquecíveis. Foi um momento pra mim muito especial também com a minha namorada, sabe? Então, tudo faz pra mim esse show extremamente especial, único, e de um artista que é provavelmente o melhor no que faz, assim, ou num nível fora da realidade no que faz, assim. Olha, acho que o mais próximo que seria isso aqui seria se eu conseguisse ter a oportunidade de ver um Daft Punk ao vivo. Cambado do céu ficou enorme, ficou gigante, eu comentei pra caralho, eu fiquei trocando ideia aqui com vocês. Mas é isso, vocês sabem que eu gosto de falar, trocar essa ideia, teve recadinho no começo, então é isso. Meu top 10 aqui de show de 2022, que ano maravilhoso, que ano icônico, que ano realmente espetacular pra música. Eu não tenho palavras a agradecer o que foi 2022 pra mim na música, ainda mais pensando em 2 anos que eu fiquei tão sem isso, principalmente a questão ao vivo, que eu acho que dá rumo, dá voz à minha vida, tá ligado? Vocês que me acompanham no canal sabem muito bem disso. Boas festas a todo mundo, espero que vocês gostem aqui desse programa, eu adorei fazer e semana que vem tem mais aí para vocês, tá bom? Tamo junto para o ano que vem, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!